Olá, muito boa tarde. Durante a sessão plenária, nesta quarta-feira, os ministros do Supremo Tribunal Federal começaram a julgar os processos que tratam da competência dos estados para legislar sobre a proibição do uso do amianto. Durante a sessão, os ministros analisaram uma ação direta de inconstitucionalidade ajuizada pelo Partido Democratas contra o governo do Rio Grande do Sul e a Assembleia Legislativa daquele estado. O partido alega que uma lei estadual dispõe sobre a utilização de programas de informática pelo governo local, o que afronta a Constituição Federal, porque a lei dá preferência a licitações e contratações de sistemas e equipamentos chamados de software livres, que não têm custos adicionais. O relator, ministro Aires Brito, negou o pedido no mesmo sentido manifestado pelo Ministério Público Federal e pela Advocacia Geral da União, sob o argumento de que a lei rege apenas assuntos peculiares ao Estado, sem contrariar norma geral e ainda incentiva o desenvolvimento tecnológico do país. A lei em causa não ofende os princípios constitucionais da igualdade e da impessoalidade, nem desequilibra o processo licitatório. Todos os que hajam desenvolvido um software e que tenham interesse em contratar com a administração pública podem concorrer em igualdade de condições, sem que a preferência por um programa livre constitua obstáculo. Os ministros também julgaram duas ações diretas de inconstitucionalidade que questionam leis estaduais de São Paulo e do Rio Grande do Sul que tratam da proibição do uso, comercialização e transporte do amianto nos estados. A Confederação Nacional dos Trabalhadores da Indústria alega que é a União e não os estados que têm competência para legislar sobre o assunto. Durante as sustentações orais, o representante da Confederação defendeu que as leis questionadas afrontam a lei federal. É evidente que no campo da legislação suplementar é possível que o Estado edite uma lei atendendo às circunstâncias daquele Estado, criando, por exemplo, uma reserva em algum lugar. Mas aqui, no caso, não foi isso que aconteceu. O que aconteceu no caso? Simplesmente a lei federal diz que pode, e a lei estadual diz que não pode. Quer dizer, a lei estadual aqui afronta diretamente a lei federal. Para o procurador do Estado de São Paulo, as leis não afrontam a lei federal. Ele explicou que a proibição é a única forma de evitar maiores danos à população. A legislação do Estado de São Paulo atende não apenas ao princípio da precaução, mas também à proporcionalidade em sentido estrito, nas suas três vertentes, ou seja, é o meio necessário, porque não há uma outra forma de evitar os riscos decorrentes da exposição do amianto. É um meio adequado, porque aqui o objetivo é de evitar doenças e malefícios. Os benefícios, e não apenas os benefícios de ordem econômica, advindos da proibição do amianto, superam em muito os custos decorrentes da sua proibição. O presidente do Supremo, ministro Aires Brito, que é relator da ação que questiona a lei do Rio Grande do Sul, entendeu que a lei é constitucional e negou o pedido, porque os estados e o Distrito Federal têm direito pleno para disciplinar situações que a lei federal não tratou quanto à regulamentação de assuntos que protejam o meio ambiente e a saúde. Em seguida, o ministro Marco Aurélio, relator da ação que questiona a lei de São Paulo, votou pela inconstitucionalidade da lei paulista, porque, para ele, a proibição do uso do amianto não vai resolver o problema. Após o voto dos relatores, a sessão plenária do Supremo foi suspensa.